pessoal, tudo bem? Começando mais um novo podcast. Estou muito feliz de estar aqui. Camila, mais uma vez aqui gravando. Sim, estou muito feliz também de estar aqui. Muito legal. E hoje a gente está com um convidado muito especial, mas antes a Camila vai falar do patrocinador de hoje. É um patrocinador muito especial, modesta parte. O patrocinador é a CIU, é uma marca. Eu tenho um empreendimento onde eu faço pinturas e o quadro que está aqui no cenário, caso você não tenha notado, foi feito por mim e da marca CIU. Então, o Pimenta vai colocar aí na tela, né? Vai estar todas as informações para você. Todas as informações da CIU. Para você falar com a Camila, fazer aí peças maravilhosas. Inclusive, a gente teve aqui na casa um projeto muito especial com mais um quadro. Então, fala com ela que com certeza vai sair algo muito especial. E o nosso convidado de hoje é um cara que a gente tem crescido uma admiração muito grande por ele. A gente tem conhecido a vida dele, ele veio ministrar esses dias para os jovens, né? Que é o pastor Diego Carvalho. Seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. É uma honra estar com vocês aqui, um prazer também. Obrigado pela recepção aí. O pastor Diego, ele é pastor na Igreja Relevante aqui em Taubaté. Ele tem a vida 100% dedicada ao ministério. Tem algo que o senhor quer adicionar aqui nas suas áreas de atuação? Não, é isso mesmo. Hoje eu sou o pastor integral aqui da Relevante Church de Taubaté. Estou vivendo meu chamado, né? Cumprindo meu chamado aí, servindo no ministério também. Estou muito feliz, né? É muito bom fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E vamos que vamos, né? Não podemos parar aí. É isso aí. Camila, comece então o nosso bate-papo. Pastor, a gente estava conversando, a gente já ficou, né, na curiosidade para saber como que foi a sua história com Cristo, né? Qual foi o começo dela, como começou, qual foi seu encontro com Cristo? Contar um pouquinho pra gente. Certo. Na verdade, assim, eu não sou... Eles falam berço evangélico, mas não existe berço evangélico. Se tivesse, eu falo para ir lá comprar lá, que não tem, né? Eu não vim, né, da minha família... A minha família ainda, né, do catolicismo. Né, meus pais são catolicismos. O meu irmão também. E aí, eu vejo assim, que é mais fácil... Por exemplo, no caso, quando eu conheci, né, hoje a minha atual esposa, ela já veio a família dela já era evangélica, então ela já veio de um cenário diferente. Eu acho mais fácil quando você está, por exemplo... na igreja católica, no caso, e você, né, conhece uma pessoa que está na igreja evangélica, no caso, protestante, é mais fácil você acompanhar a pessoa que está lá do que a pessoa acompanhar você. Então, como a minha esposa ela não ia comigo, né, na época a gente começou a namorar, e aí até para conquistar o pai dela, eu comecei com o pai dela. O pai dela é da Congregação Cristã, né? É uma igreja que é muito legal também. Eu gosto, todas as vezes que eu fui, eu me recebi muito lá, na Congregação Cristã do Brasil. E aí eu comecei a sentir, né, falei, poxa, você sentir a presença de Deus, mas eu vim da vida do mundo também, né? Eu tive minha vida um tempo no mundo também. Então, assim, senti um vazio, né? Uma ausência, sabe? Que só Deus preenche, né? Tem um vazio no homem que só Deus consegue preencher. E assim como, infelizmente, a maioria, né, dos adolescentes jovens, a gente está num lugar que parece que você não encontra a verdadeira alegria, aquela verdadeira paz. Assim, você tem tudo, mas parece que você não tem nada. É tudo muito passageiro. E aí, quando eu conheci a Renata, que é a minha atual esposa, como eu falei, a mulher ela já vem assim... Deus, eu creio que Deus ele une propósitos. E como, né, quando ela veio de São Paulo, foi morar para Cruzeiro, onde nós conhecemos lá, aí a gente começou a namorar e até para primeiro conquistar a família dela, para mim estar mais próximo, ter mais acesso lá, eu comecei a fazer essas visitações na igreja com o pai dela. Aí a gente começou a namorar, a gente ficou junto, tivemos a nossa filha, eu tenho uma filha de 23 anos, a gente tem uma filha de 23 anos, que hoje é até casada já também. E a gente começou, sabe assim, a ir na igreja, mas um pé no mundo, um pé na igreja. Um pé no mundo e um pé na igreja. Até que em 2006, de fato, a trabalho, né, eu fui transferido aqui para São José dos Campos, vim trabalhar em São José. E aí eu vim sozinho morar em São José dos Campos, em 2006, trabalhar em São José e morar em Taubaté. Por quê? Eu tinha uma filha já, que é a minha filha mais velha, e aí a gente morava lá em Cruzeiro, na casa dos meus pais lá, e aí eu vim pra cá e eu falei, deixa eu ter convicção se eu vou ser, né, efetivado na empresa para trazer a minha esposa. Daí me passou acho que praticamente um ano, né, eu fui realmente efetivado na empresa, aí eu vim pra cá. Então, assim, você me fez uma pergunta, quando de fato eu tive um encontro verdadeiro? Eu vou falar para você, teve várias situações, mas onde eu tive um encontro verdadeiro com Cristo mesmo? Foi aqui em Taubaté. Aí, em 2006, nós viemos para cá, para Taubaté, e aí, de fato, nós dois éramos muito novos, né? E saímos daquela dependência da família, ou seja,
ajuda em alguns momentos, prejudica em outros. Quando você está ali com uma pessoa, mas, sabe assim, a família em volta ali, às vezes atrapalha no sentido assim, do seu crescimento, de você ter o seu senso de responsabilidade, de você entender a posição que você está, porque a minha esposa, mais do que eu, a gente foi pais muito novos, assim. Então, a gente perdeu, vamos dizer assim, uma parte da nossa vida, no sentido de, ela mais do que eu ainda, de curtir aquela juventude, sabe assim, de estar com as amigas, enfim, fazer uma faculdade no tempo certo da vida, depois que até ela correu atrás, aí vamos dizer, do tempo perdido. Então, quando você fica perto da família, você sempre tem essa zona de conforto. Porque quando aperta o calo, pai e mãe tá ali, sogro e sogra tá ali. Quando acontece uma situação que sai do seu controle, você tem uma família de braços abertos te amparando ali. Então, quando nós viemos para Taubaté, foi eu e ela e a minha filha, que tinha 5 anos. 5 para 6 anos. E aí, de fato, não tinha ninguém, nenhum familiar aqui. A gente começou a entender. Não, tem algo diferente aqui. Se nós viemos para cá... E é engraçado porque eu vim para realizar um sonho. Porque os meus 2 irmãos trabalhavam nessa empresa em São José. Meus 2 irmãos trabalhavam lá e quando eles iam embora no final de semana, eu levava a revista da empresa, que é uma revista chamada Bandeirantes. E eu ficava vendo os aviões na revista lá e eu trabalhava numa fábrica em Cruzeiro. E aí eu falei, nossa, que vontade de trabalhar nessa empresa, né? Os aviões, aqueles negócios, era um sonho que eu tinha, de trabalhar lá em São José. E aí eu comecei a focar nisso também. Então eu vim e realizei um sonho também. Porque quando eu entrei em 2006 na empresa, eu fiquei muito feliz. Foi uma coisa que, para mim, foi um objetivo alcançado. Eu consegui, porque meus 2 irmãos trabalharam lá. E aí, poxa, sou eu mais 2, né? Aí imagina, os 3 irmãos trabalhando na mesma empresa, vieram de Cruzeiro para trabalhar em São José, um lugar que todo mundo queria. Porque na época, assim, todo mundo queria trabalhar numa GM da vida, uma Johnson, uma Embraer. Então, foi o primeiro, né, sonho conquistado. Mas como eu falo, Deus, ele tem, assim, a maneira de trabalhar. Em tudo tem um propósito, como a Bíblia diz, né? Que tudo, né? Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Então eu falei assim, Deus, ele trabalha da maneira dele. Mas a gente não sabia que tinha um propósito tão grande, que era ministerial. E aí viemos para cá, se eu falar do Diego e da Renata que chegou aqui em Taubaté, assim, de verdade, assim, possibilidade zero. Jamais nós imaginaríamos que estaríamos vivendo o que estamos vivendo hoje. Nem passava pela nossa cabeça ser pastor de igreja, nem imaginava um dia. Como eu falei, chegamos em 2006 aqui, a trabalho. Fiquei 1 ano aqui. E aí, em 2007, minha esposa veio morar para cá com a minha filha. Daí a gente começou a morar aqui. Saímos da família lá, mas continuamos vivendo uma vida mais ou menos aqui. Vai na igreja muito de vez em quando, não vai. E aí o que acontece? Não tem como. É impossível você ter um casamento perfeito. Não vou dizer que não existe um casamento perfeito, mas existe um casamento saudável. Mas é impossível esse casamento sem a presença de Jesus. Né? Como a Bíblia diz, é perfeito. A Bíblia fala em Eclesiastes 4:12 lá que um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Essa terceira dobra do cordão é Jesus Cristo. Então, assim, sem Jesus na matemática, não tem como. E aí a gente começou a passar uns momentos difíceis aqui em Taubaté, no sentido assim do matrimônio mesmo, muita briga. Enfim, viemos para cá, né? Melhorou profissionalmente, financeiramente foi muito bom, né? Entrei onde eu queria, então não era um trabalho, era uma realização de um sonho, então você vai trabalhar com toda aquela expectativa, tudo acontecendo, mas quando você chegava dentro de casa, você fala, puxa, não tá legal ainda. E a gente tomou uma decisão. Aí eu me lembro que um amigo meu que estava no ônibus, né, Fabiano, o nome dele até, a gente voltando junto da empresa, isso mais ou menos ali, acho que 2008, 2009. Eu contei minha situação para ele, cara, tô aqui, mas tô precisando de uma igreja, porque assim, esse assado, mas a minha esposa não vai comigo, porque, né, ela veio de família totalmente diferente. E, cara, aí ele falou, Diego, tem uma igreja para você ir aí, cara, lá no Quiriri. Ministério Vida para Milhões, que chamava ministério. Eu fui lá com a minha esposa, você vai gostar demais, cara. Aí eu conversando com ele, cara, você vai gostar, fica tranquilo, a mulher usa calça, cara. Você pode ser o jeito aí mesmo, não tem esse negócio de, sabe assim? Uhum. Aí eu falei, eu vou fazer uma visita. E eu precisava, eu tava gritando pra fazer essa visita. Aí eu me lembro que eu convidei minha esposa, falei, vamos fazer uma visita. O Fabiano falou de uma igreja lá, Ministério Mudante de Graça. Aí nós fomos nessa igreja, entramos no carro. Quando nós chegamos na porta da igreja, eu me lembro como se fosse hoje. Eu parei o carro, ela é quase do lado do cartório do Quiriri. Minha esposa não queria descer do carro. Não era porque era uma igreja muito pequena. Mas eu não sei o que é. Porque assim, o diabo, ele é estrategista. O diabo ele tem um mundo natural a favor dele. Porque quando nós aceitamos Jesus, você não tem outra vida, né? A Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé. Uma vez que você confessou Jesus, você só tem uma possibilidade, viver pela fé. Então, assim, viver pela fé é você crer sem ver.
É você ter a certeza do que aquilo que você não está vendo, mas a certeza do que você está esperando. Só que a fé, ela é assim, você tem um nível de fé. Quando você confessa Jesus, você tem um nível de fé. Mas a fé, ela precisa crescer. Romanos, 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, conforme você ouve palavra, conforme você está na igreja ouvindo ministração, você está caminhando, a sua fé vai aumentando. Então, o diabo, não sei o que aconteceu ali, minha esposa, eu não vou entrar nessa igreja. Eu não quero entrar aqui, eu não vou descer do carro. Eu falei, Renato, vamos entrar, o Fabiano convidou, vamos descer. E aí eu vou chegar na sua pergunta. Porque o contexto disso, porque foi um impacto para mim. Foi, de fato, um encontro com Jesus que eu tive. Quando eu desci do carro com a minha esposa, nós resolvemos entrar na igreja, tinha uma moça lá, uma senhora na porta da igreja. Bem na escada da entrada, assim. E ela era mãe do pastor auxiliar dessa igreja, que depois foi meu pastor, pastor Sandro Fonseca, que hoje é o pastor da Igreja Abundante Graça. Aquela mulher deu um abraço em mim que eu nunca tinha recebido. Nossa. Abraço cura. Você crê nisso? Creio. Eu recebi um abraço que curou. Eu nunca tinha recebido um abraço que eu recebi. Nem da minha mãe e nem do meu pai. Não que a minha mãe não abraçasse eu, mas foi um abraço diferente. Como se fosse aquele toque que aquela mulher do fluxo de sangue deu em Jesus, que ele falou. Alguém me tocou. Aí eu disse, Senhor, alguém te tocou? Uma multidão te comprimiu. Não, alguém me tocou diferente. Porque de mim saiu virtude, saiu poder. Foi um abraço diferente. Saiu o poder daquele abraço. E com a minha esposa, a mesma coisa. A gente sentou lá no fundo da igreja e assim... vamos visitar aqui, mas vamos chegar quietinho para ninguém ver a gente. Sentamos no último banco lá. E a gente bem novas, com a nossa filha de 6 anos ali, um casal bem novo. E a gente já passava por isso, né? Quando eu ia andar, eu gostava muito de passear com a minha filha de bicicleta, pôr no banquinho. E aí, uma criança cuida de outra criança, sabe assim? Então, a gente tem uma filha de 23 anos, então assim, imagina, 23 anos atrás, né? Hoje eu tenho 42, mas há 23 anos atrás eu tinha mais cara de menina ainda. As outras falavam assim, nossa, sua filha? Mas como que pode? Parecia que era sua irmã. Então já passava muito isso. A gente sentou naquela igreja lá e ficamos ali. Aí parecia, acho que essa experiência todo mundo fala, parecia que o pastor sabia tudo que a gente estava vivendo. Então ele pregava lá e falava, esse cara conhece minha vida. Esse cara sabe tudo que está acontecendo comigo. E aí foi ali. Ali realmente, aquele abraço que eu recebi me curou a minha esposa. Porque assim, ela não queria entrar na igreja. Quando nós entramos no carro e voltamos para casa, nós não víamos a hora de voltar na igreja para estar naquele ambiente, porque a gente sentiu algo diferente. Então, ali foi o meu primeiro encontro verdadeiro com Jesus. Eu entendi, eu falei, não, eu recebi um abraço que me curou. E aí, aconteceu, começamos a voltar para aquela igreja. E aí, tudo foi caminhando. E a gente foi tendo experiências assim que homem nenhum pode nos fornecer, que dinheiro nenhum pode também fazer na nossa vida. A gente começou a ter experiências poderosas que eu falava, Deus, se é isso mesmo, assim, aí Deus é caprichoso, fazia daquele jeito. Então, assim, ali foi o meu primeiro encontro verdadeiro, naquele abraço, que eu conto para todo mundo isso, né? E a gente foi impactado pelo amor que foi derramado naquele abraço ali. Foi meu primeiro encontro ali. Nossa, que lindo, né? Isso. É muito emocionante. Você falou sobre as experiências, aproveitar para puxar. Você tem alguma experiência assim que foi muito impactante na sua vida? Tirando essa primeira, as outras que te marcaram. Eu tive uma experiência que mudou a minha vida, que foi a minha conversão, não conversão espiritualmente falando, mas de menino para homem. Quando eu passei de menino para homem, isso aqui, se eu falar, pode ser até que eu chore, mas eu vou me segurar aqui. Ali realmente, porque assim, infelizmente, nós estamos vivendo numa geração... Isso é triste, esse dado que eu vou falar aqui, onde a maior idade está chegando para homens a 35 anos. E parece que agora já atualizaram é 38 anos. Isso é uma informação triste, porque assim, hoje, né, eu estou falando de uma geração que tem, hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, nós temos igreja. Como que você vai chegar no céu e falar, Deus, eu não achei uma igreja que eu gostasse? Cara, mas tinha uma em cada esquina, alguma igreja tinha a sua cara. Então não cabe mais, não tem como você chegar para Deus e falar que você não encontrou lugar que você não consiga congregar. Então, eu vejo assim, infelizmente, a gente está falando para jovens também, que os jovens não estão aproveitando o tanto de recurso que tem disponível. Então, assim, hoje você tem muito recurso disponível, tem muitas oportunidades, as oportunidades estão batendo aí, a porta está escancarada, só que as distrações, que não é pecado, está roubando o lugar, sabe, das grandes possibilidades, hoje assim... Vamos dizer, por exemplo, os jovens eles têm hoje assim, muitas oportunidades, mas as distrações estão roubando as oportunidades. Um exemplo, o celular acho que é corriqueiro, todo mundo fala, o videogame, você está entendendo? Então, assim, hoje o cara casa,
com 20 anos, 22 para constituir uma família. Infelizmente, casa, às vezes dentro da igreja, porque ele quer ter uma vida de casado, ele quer ter aquela vida, né, sexual ativa, e ele sabe que é pecado, é fornicação antes do casamento. Então ele casa por quê? Por causa que a carne está gritando. E ele entende que uma vez que ele casou, ele já não é mais um menino, ele é um homem, ele é o provedor, ele é o sacerdote da casa, correto? E a mulher é uma mulher submissa a esse marido. Para uma mulher ser submissa é muito fácil. Porque se a mulher coloca Deus em primeiro lugar na vida dela, uma mulher que tem Deus em primeiro lugar, ela não tem dificuldade de ser em segundo lugar no lugar de qualquer pessoa. Quando Deus está no primeiro lugar na vida da mulher, ela ficar em segundo lugar na vida do homem, no sentido de submissão, para ela é fácil. Mas não é, quando fala de submissão, não é você estar abaixo, é você estar abaixo da mesma missão. E aí, quando realmente, uma experiência que impactou a minha vida, a minha esposa ficou grávida, nós não éramos casados, que é a minha primeira filha. Então, assim, aquele negócio, com a gente não vai acontecer. 2 jovens, ela tinha de 15 para 16 anos e eu 18 anos. Então, assim, com o desejo que todo jovem tem. Faz parte da configuração do homem, o desejo carnal. A nossa carne é caída. Faz parte da mulher também. A mulher também tem os desejos dela de mulher. Então, nós dois namorando, com a liberdade que tínhamos, viemos a cair. Correto? Caímos, ela engravidou. Hoje eu vejo, né? Porque assim, não é que Deus... Porque Deus é bom. Não existe plano B no céu. Tudo que Deus faz é perfeito. Não podemos ser oportunista e dizer que Deus, esse negócio de Deus escreve certo pela Torá. Não, Deus, ele é pai. Deus, ele criou todas as coisas. O nosso Deus, o caráter dele, Deus ele é imutável, imbatível, indestrutível. Ele sabe todas as coisas. A grande possibilidade é que Deus, a Bíblia diz que ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Então, que amor é esse? Ele amou quando você era pecador, quando ninguém dava nada para você, quando você era um zero à esquerda, quando você era a ovelha negra da família. Ele te amou naquele momento. E ele continua te amando porque ele é Deus. Então, assim, sempre vai ter uma oportunidade. Nós temos que aproveitar a oportunidade. E aí, a gente muito novos ali, a minha esposa é grávida e eu continuei vivendo a minha vida de meninão solteiro. Então, eu continuei vivendo a minha vida, curtindo. E aí, infelizmente, é assim, né? Na gestação, é a mulher que fica com o lado mais... com as piores consequências. É a mulher que engorda, a mulher que tem estria, a mulher que atrapalha os estudos, a mulher que não sai de casa. O homem não muda nada. Se for um menino, não muda nada. Ele continua saindo, continua tendo os mesmos amigos, dá vontade. E foi o que aconteceu. Eu continuei andando como um menino. Como um menino. E a gravidez toda da minha esposa, da minha primeira filha, foi assim. Ela sofrendo muito, muito com a gravidez. E eu ali, um bom homem, mas totalmente despreparado, não só mentalmente, estruturalmente, para se colocar na posição, poxa, agora eu vou ser um pai. Nunca fui uma pessoa ruim, sempre fui uma pessoa do bem. Então, assim, tanto que sou pastor hoje, porque eu sempre amei relacionamento, sempre amei estar com pessoas, sempre amei pessoas. Sempre foi assim. Mas tinha esse comportamento desalinhado nessa fase da minha vida. E aí, quando de fato eu tinha uma experiência que me marcou. E aí a gestação toda não foi legal. Aí o dia que eu entrei na minha casa, né? E a minha esposa, né? Minha esposa hoje, naquela época era a minha namorada, ela conheceu quem é o Diego de hoje. Por isso que ela se apaixonou por mim. E eu por ela. Quando eu entrei na minha casa, minha mãe é costureira, ela é até hoje. Eu entrei em casa, minha mãe estava costurando na máquina. Eu me lembro da cena como se foi hoje. Ela falou assim, ó, sua filha nasceu. Naquele momento ali, de homem para menino. Porque a mãe carrega na barriga. A mãe sente o chutinho ali na barriga. A mãe vê, né, aquela gestação, a barriga se mexendo. O pai é uma experiência que todo mundo passa. Só a hora que escuta o chorinho, a hora que sai, que participa. Que no caso eu tive esse privilégio de assistir o segundo parto, né, da minha segunda filha. Da primeira não tive até por causa da forma como eu vivi. Mas a hora que sai realmente a criança ali, que o pai vê, aí acabou. Aí você não quer mais comprar o Nike Air Max, você quer comprar o sapatinho do neném. Aí você não quer mais o PlayStation 5, você quer comprar, sabe assim, a bolsa de neném. Você quer comprar o berço do neném. Dando um exemplo assim, só para você entender. Você não quer mais comprar a camisa do Michael Jordan. Você quer comprar o macacãozinho da criança. Porque muda. A mãe já é desde a notícia ali, desde o exame positivo. O pai, infelizmente, foi o que aconteceu comigo. Então ali foi realmente uma coisa que marcou minha vida. Quando minha mãe falou isso aí, as minhas vestimentas mudaram.
E não estou falando com religiosidade. Agora eu vou colocar terno e gravata. Não. Eu comecei eu me vesti diferente. Aí eu fui, tomei um banho, coloquei. Na época eu usava muito camisa por dentro e cinto. Eu me coloquei uma roupa de homem e fui no hospital para visitar a minha esposa. No caso, a mãe da minha filha que tinha nascido. Aí eu olhei assim, eu não podia olhar ela, tá? Eu lembro que eu subi na janela assim, do quarto que ela tava com um buquê de flor e ela, tudo que ela passou na gestação, como se agitava o coração dela. Totalmente desconfiada. Existia um amor nela, claro. Mas assim, eu não tinha credibilidade nenhuma por tudo que aconteceu. Ela tinha todo motivo para desconfiar. Enfim, eu teria que reconquistar o que eu tinha perdido. Mas foi ali. Naquele momento ali, para todo mundo, fogo de palha. Muito novo para assumir. Quero ver o que vai ser. Então, assim, hoje o meu sogro e a minha sogra me vê como um filho. Eles têm orgulho de mim. Hoje as pessoas que andavam comigo, que andavam com a minha esposa, eles me chamam para ir na casa deles fazer oração. Porque assim, frutos são a evidência. A gente tem uma frase que a gente fala, né? Quanto a fatos, não tem argumento. Espiritualmente, quanto a frutos, não tem argumento. Porque falar é legal, mas fruto é a evidência da transformação. Então, assim, ali foi uma experiência que marcou a minha vida. Naquele momento, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Naquele momento, eu assumi o meu papel de pai, nós tivemos a nossa filha ali e eu me vi, cara, eu preciso sair de menino para homem. Então, foi uma coisa que marcou a minha vida. E aí eu vi a mão de Deus ali, porque Deus, ele trabalha a todo momento. Ali eu vi a mão de Deus falando, cara, eu te amo, você é meu filho, cara, eu morri na cruz, Jesus morreu, eu morri na cruz para você viver uma vida de filho, se veja como filho. Foi por um alto preço que eu paguei. Não aceite nada menos do que aquilo que eu conquistei, porque foi um alto preço. E tá de graça. A graça de Deus, a Bíblia diz que a graça é um favor imerecido, nós não merecíamos. Efésios 2,8 fala que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem de nós. É dom de Deus para que ninguém se glorie. Então, salvação é graça. Vós sois salvos pela graça. É pela fé. Você crê em Jesus, você é salvo. A graça de Deus, ela é algo muito poderoso e muito grande. Por isso que ela é um favor imerecido. Porque a graça, ela é muito cara. Nós não poderíamos pagar o preço da graça. E Jesus é muito rico para vender. Então, ele resolveu dar de graça para nós isso. Só que as pessoas confundem o quê? A graça, que é algo muito grande, com assim, o favor imerecido. Eu vou pegar essa graça e vou usar a liberdade com a libertinagem. Você está entendendo? E eu entendi. Não, cara, Deus me deu mais uma oportunidade. E ali foi uma experiência que marcou minha vida. Porque dali aconteceu tudo em curto espaço de tempo. Mas eu posso falar para vocês, eu não me arrependo de nada do que eu vivi aqui até hoje. E eu sinto no meu espírito, algo testifica no meu espírito, que eu fui chamado para fazer a diferença. Porque assim, na área que você foi curado, você precisa curar. Nós somos fonte, não depósito. É para isso que Deus nos chamou. Efésios 4:11 diz que e ele designou alguns para apóstolos, outros para profeta, alguns para evangelista, outros para pastores e outros para mestres. Para quê? A fim de aperfeiçoar os santos, você está entendendo? Para a obra. Aperfeiçoar os santos para a obra, para o bom andamento do corpo de Cristo. Então, assim, para que você é separado? Para um propósito. Então, não é todos, alguns, não é todos que serão pastores, apóstolos, evangelistas e mestres e profetas. São alguns. E os outros têm propósito também. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, fala também dos dons ministeriais ali e dos ministérios. Ministério de socorros, por exemplo. Tem gente que tem o dom de ser o quê? Uma pessoa generosa, ele é um empreendedor. Mas esse cara ele é um patrocinador do reino. Tem gente que tem um dom de ser um médico. O cara vai ser um médico que vai revelar Cristo através o quê? Do trabalho dele lá no consultório, né, médico, e vai atender pessoas como Cristo. Isso é importante, mas tudo tem que ter um propósito. Então, assim, eu sei que Deus tem algo na minha vida. Eu fui curado para curar. Eu estava falando na igreja ontem para as pessoas, né? A gente estava falando, até quem pregou ontem, né? O ministro Giovanni, ele falou sobre... eu esqueci o nome eu esqueci aqui o nome que ele deu para o tema da mensagem, mas alguma coisa sobre o chamado, escuta o seu chamado, alguma coisa assim. Aí eu falei, não é assim, porque as pessoas falam assim, pastor, quando a minha casa estiver em ordem, eu vou servir.
Eu falo, não, você tem que servir para que a sua casa entre em ordem, para que Deus coloque em ordem a sua casa. Pastor, quando eu estiver cheio de Deus, eu vou servir. Não, você tem que servir para ser cheio. Pastor, quando eu estiver curado, pastor, eu vou começar a servir. Não, você serve para ser curado. Tá entendendo? Então, assim, o propósito de vida é isso. Eu entendi isso, eu falei, cara, eu fui chamado para alguma coisa. Deus quer usar a minha vida. E hoje eu vejo a mão de Deus em tudo. Porque assim, tudo que eu vou pôr a mão, eu vejo que é o favor de Deus, porque na minha capacidade não seria possível. Você está entendendo? Quando eu vou ministrar, eu sei que com a minha capacidade não seria possível. É a graça. Mas porque existe uma motivação. Porque existe o quê? Um propósito. Deus tem compromisso com a palavra dele. Se ele te chamou e você mergulha de cabeça no que ele te chamou, só que vai custar, cara. Os jovens têm que estar atentos com isso. Vai custar. Mas olha, na arte de abençoar, ninguém supera Deus. Deus nunca vai tirar você de um ambiente e colocar você num lugar pior. Ele nunca vai fechar uma porta e abrir uma porta pior para você. Ele é Deus. E a porta que ele abriu, ninguém pode fechar. Você está entendendo? Esse é o grande desafio. Entender, cara, se foi Deus que me chamou, a mesma intensidade que eu tinha quando eu estava no mundo, eu tenho 2 vezes mais hoje para as coisas de Deus. Então, assim, o que eu posso falar assim, qual que é o alicerce da minha vida ministerial? Eu vejo assim, a disponibilidade está acima da capacidade. Capacidade é bom, devemos se preparar. Mas os disponíveis estão sentando à mesa. A mesa está posta. Você está entendendo? E os improváveis estão sentando na mesa. Porque os disponíveis não querem sentar. Tem um banquete, a Bíblia diz, preparado. Cadê os preparados? Põe os disponíveis. A mesa está posta. E os improváveis estão sentando na mesa. Está acontecendo isso no Evangelho. Nossa, caramba, que loucura. Nossa. Eu acho muito legal. Eu e a Camila, a gente tem uma brincadeira, né, que a gente faz. Que a gente analisa algumas pessoas que participam aqui do podcast e a gente pergunta, essa pessoa, ela perseguiu a Deus ou Deus perseguiu essa pessoa? E aí, tipo assim, né, vendo na sua história, a gente vê muito disso, pelo menos eu vejo, de que Deus, ele te perseguiu. Sim. Porque hoje, você como um pastor, você exerce liderança, exerce influência sobre muitas pessoas. Então, olha que grandioso, né, o propósito que ele tinha na sua vida, né? Com certeza. Então, e essa é uma das coisas que você falou sobre você entender aquilo que você foi chamado ou entender o papel que você tem. É uma das coisas que mais a gente trabalha com os jovens, né? Mas a gente deseja gerar essa mentalidade nos jovens. De entender que eles têm sim um chamado dado por Deus. E como você falou, são uns para apóstolos, outros para profetas. Então, mas que cada um tem um papel essencial no reino de Deus, né? E uma pergunta assim para o senhor. Como que nós poderíamos gerar esse entendimento nos jovens? Esse senso, né? Esse senso. Porque, por exemplo, você falou que a partir daquele momento virou a chave, né? De menino para homem. Sim. A gente já recebeu aqui um convidado, que é o apóstolo Cristiano, e ele contou também a história dele. Ele falou que o momento que ele se tornou, que ele virou essa chave na mente dele foi quando ele se mudou para Campinas sozinho. Ele tinha 17 anos. Ou seja, quando o homem, né, ele toma essa grande responsabilidade, ou essa responsabilidade cai sobre ele, vira essa chave, né? Vira essa chave. Então, como que a gente poderia gerar isso nos jovens quando a gente tem uma geração hoje que não, tantas vezes, não prova dessas experiências, né? Não assume responsabilidade. Não assume, é. Interessante, acho que você falou do apóstolo Cristiano Miranda. Isso. Então, e tem um pouco a ver, assim, né? Bem semelhante. Quando foi para Campinas, lá, ele realmente saiu da zona de conforto, saiu apertou o calo, corre ali, que tá o pai e a mãe, vai abrir ali, vai estender as mãos. Então, o que poderia, assim, o que eu vejo que é uma coisa que é fundamental para os jovens do dia de hoje? Cara, você precisa ter um propósito na sua vida. Porque, assim, o que você gosta de fazer? Primeira coisa, você tem que detectar aquilo que queima o teu coração. Porque o chamado é uma coisa que é assim, ó. O chamado, ele tá recheado de 2 coisas que não tem, que não pode faltar. Primeiro é a unção. Quando você está vivendo realmente o seu chamado, existe um negócio chamado unção. O que é unção? Unção é uma capacitação espiritual, aonde o que o seu braço não faz, a unção refaz.
O que a sua capacidade não resolve, a unção resolve. A unção é o Espírito Santo em operação. Cara, como que eu fiz isso? Não foi você que fez, foi o Espírito Santo que estava operando. Por quê? Porque isso é uma unção. Unção é o Espírito Santo em operação. A unção, ela é maior que a pressão. Então, assim, no momento de pressão, você fala assim, cara, eu não sei o que eu vou fazer. Mas aí, naquele momento ali, por causa da unção que você carrega, devido ao chamado que você tem, você começa, o Espírito Santo coloca a palavra na sua boca. Você consegue, sabe, sair daquela situação onde você fala, o que eu vou fazer aqui? Isso é unção, você tem que ter unção. E quem que anda? Só tem unção quem anda em obediência. Então, assim, não adianta. Primeira coisa para os jovens entender isso, eles precisam ter uma experiência real com Deus. Então, os jovens precisam entender, cara, você quer ser mais um? Ou você quer ser lembrado? Primeira coisa, cara, você pode ser um cara, você pode ser mais um, porque assim, ó, nós podemos fazer isso, tá? Eu posso viver uma vida terrena aqui, bem-sucedida, certo? Financeiramente falando, profissionalmente falando, e ir pro céu. Posso. Eu posso viver uma vida aqui na terra também, bem-sucedida financeiramente, conseguir os meus objetivos, meus sonhos, e não ter a minha salvação. Ou seja, me tornar e fazer uma faculdade, ser um cara bem-sucedido, mas virar as costas para Deus e viver uma vida mundana. E eu posso também viver uma vida assim, estar aqui na igreja, fazer tudo certinho, correto? E não viver meu propósito. Posso estar aqui e viver uma vida vazia, sem propósito. Vai ser salvo? Cara, você vai ser salvo. Mas você nem imagina, os maiores talentos, onde eles estão? No cemitério, cara. Quantas pessoas morreram e enterraram o seu propósito, seu talento? Quantas pessoas poderiam estar hoje desfrutando do talento que tem? Aí o que você faz? Pastor, o que você acha que é o... Cara, a primeira coisa, você precisa ter uma experiência com Deus. Falar, cara, quem eu quero ser de verdade? E aonde você descobre isso, cara? No secreto. Se os jovens entenderem, cara, Deus não mudou. Por que antigamente tinha os avivamentos? Por que hoje não tem mais? Porque a geração hoje está distante de Deus. Então, o jovem precisa entender, cara, eu não quero ser mais, eu quero marcar essa geração. Cara, vai para o seu quarto. Mateus 6,6, fecha a porta do seu quarto. E ore ao Pai que está no secreto, que o Pai que te vê no secreto te recompensará. É no quarto, porta fechada. Quarto fala de intimidade, é você e Deus. Os jovens precisam ter essa intimidade com Deus. Para eles entenderem o que vai acontecer. Por quê? Se o jovem está aqui na igreja, mas não tem intimidade com Deus, não tem como. É muito desigual a luta. Você vai para a faculdade, o mundo é atrativo. Você vai para a faculdade, você vai estudar em alguns lugares, a igreja é muito pouco tempo exposto na palavra e muito tempo exposto para as coisas do mundo. E aí, se você não é um cara que tem relacionamento com Deus sendo jovem, cara, você vai ser mais um. E aí você vai ficar 10 anos lá fazendo uma coisa que de repente você está fazendo por dinheiro, depois você vai ver que você é um número naquele lugar que você está, você é substituível, porque chegou alguém melhor que você, e você de repente até conquistou alguma coisa, mas depois você vai ser descartado, e aí você vai, quando você chegar aos 38 anos que eu falei, você vai falar, cara, uma palavra vai vir no teu coração e falar, cara, o que eu fiz da minha vida, meu? Qual o meu propósito? Você está com 40 anos de idade. Você está entendendo? Então, assim, cara, o que de fato é, você falou, né? Pastor, o que seria para os jovens? Meu, você precisa ter relacionamento com o Espírito Santo. Você precisa falar assim, ó, Nossa, Pai, eu quero ter assim, uma experiência com o Senhor que vai marcar a minha vida. A Bíblia diz que tudo o que nós pedimos, Ele faz. Só que a gente, às vezes, confunde um pouco isso. A Bíblia fala isso para nós, tudo que vós pedirem em meu nome eu vos farei, para que o nome do Pai seja glorificado. Tudo é tudo, cara. Tudo é tudo. Você está entendendo? Então, os jovens precisam o quê? Procurar uma experiência com Deus para marcar a vida dele, para ele falar, cara, é isso que eu quero para mim. A história do Cristiano é uma história muito bonita, né? Um cara que já foi, não sei como é que é hoje, mas muito bem sucedido, mas hoje você vê que ele é um cara apaixonado por Jesus. O que mudou a cabeça desse cara? Você está entendendo? É experiência, Rafael, não tem como, cara. E experiência é uma coisa que é pessoal. Você tá entendendo? Mas é relacionamento com Deus, cara. Nossa, isso é muito preciso. Muito preciso. Relacionamento, cara. Porque, e fora que isso traz significado, né? Porque é muito mais do que você... para trazer os jovens para perto. Vamos botar eles para fazer as coisas. Mas se não houver esse encontro, as coisas não têm sentido, né? Só o Espírito Santo convence. Só o Espírito Santo convence. Não tem sentido. Nossa, isso é muito pontual mesmo.
Porque Muito hoje o mesmo. que você tem que fazer? Você tem que ser atrativo para levar os jovens. Cara, vou fazer um retiro, e lá no retiro eu vou fazer... Aí você tem que, cara, fazer, sabe assim, mover céus e terra, cara. Você tem que fazer um monte de coisa, preparar um monte de coisa. E Efeito especial. tudo, cara. E às vezes, cara, como eu encontro um abraço, ela é viva até hoje, de uma senhora, a dona Madalena, a Madá, que mudou a minha vida, irmão. Que eu senti virtude naquele abraço. Não foi numa grande conferência, e eu vou em bastante conferência. Não foi num culto de domingo que estava lotada a igreja. Foi na porta de uma igreja onde eu estava indo pela primeira vez com a minha esposa. Que lá mudou a minha vida, irmão. Então, assim, não é o ambiente que você está. É como você está naquele ambiente. É o que você vai buscar. Jeremias 33, verso 3, né? Clame a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, porque Deus é grande. O que ele anuncia é grande. E firmes que não sabes. Deus, ele anuncia coisas grandes porque ele é grande, coisas firmes porque o que Deus faz ninguém pode impedir. Quando ele faz, acontece. Ele é um Deus que não volta atrás. As coisas dele são firmes, são alicerçadas e sólidas. E coisas firmes que não sabe, ou seja, novidade. Deus é um Deus de novidade. Deus é um Deus de, assim, de, sabe assim, cara, de coisas que, cara, eu nem imaginava que existia isso na minha vida. Não sei que eu podia fazer isso, porque ele é um Deus de novidade. Deus é um Deus sensacional, cara. Você tem que clamar a ele vai te responder. Você tá entendendo? É isso que a gente precisa, cara. Relacionamento com Deus. Yes. E assim, como líderes, né? A gente entende que só o Espírito Santo convence, né? E que cada um precisa ter sua experiência pessoal com Deus. Mas, assim, você como líder, né? Como pastor, Deus te deu alguma estratégia, alguma forma de tocar o coração dessas pessoas ou de, tipo, mostrar pelo menos o caminho para que elas possam ter um direcionamento? Assim, o que eu vejo muito, né? Palavras convencem, testemunho arrasta. Você precisa viver o que você prega. Porque, assim, você, queira ou não, você vira uma vitrine. Às vezes você está no supermercado, você está ali espontâneo ali, fazendo uma compra com a sua esposa, mas alguém está te vendo, pastor Diego ali. Alguém está vendo como você trata a sua esposa, como você trata seus filhos. Eu gosto muito de futebol. Como que eu jogo futebol, meu society lá, as palavras que saem da minha boca. Quando alguém entra firme, qual é o meu comportamento? Porque eu prego sobre isso. Gente, domínio próprio. Então, assim, quando você prega e vive o que você prega, você tem um negócio chamado assim, ó, não tem como, assim, ó, esse cara vive o que ele prega, esse cara tem credibilidade. Coerência, né? Esse cara é coerente. Esse cara realmente, ele vive o que ele, sabe assim, o que ele prega, ele vive. A vida dele, esse cara passa confiança, cara. Esse cara é um cara diferente. Esse cara, você acessa o coração da pessoa. Você tem que acessar o coração da pessoa. E o amor constrange. Cara, pra você ganhar o coração da pessoa, primeira coisa que você tem que ganhar é o coração. O que você tem que fazer, cara? Não seja um julgador. Ame a pessoa, irmão, do jeito que ela é. Porque quem convence é o que ela falou ali. João, capítulo 16, verso 8. É o Espírito. E quando ele vier, ele já veio. Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Você não pode fazer o papel do Espírito Santo. Quem convence é ele. Você só apresenta o Evangelho. O Evangelho são boas novas. O Evangelho é para trazer boa notícia. Se a pessoa está triste, leva alegria para ela. Se a pessoa está se sentindo fraca, dá uma força, fortalece aquela pessoa com palavras. Não, cara, você nasceu para dar certo. Dá um abraço na pessoa na hora do culto ali. Você tem que ter o quê, cara? Sensibilidade espiritual. No caso meu, é isso que eu faço para ganhar as pessoas. Eu fui chamado para pastorear. Pastor tem que cheirar a ovelha. Então, assim, pregar é uma ferramenta que o pastor tem e que ele tem que ter porque é onde ele ensina. Você precisa aprender, né? João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, conhecer a verdade me liberta. Se eu praticar a verdade, eu liberto as pessoas que estão à minha volta. Você está entendendo? Porque eu fui liberto, mas agora você olha esse cara é diferente, cara. Então, é o meu testemunho que eu procuro ser muito polido nas coisas que eu faço. Sou um ser humano, erro, mas se eu errar, eu sou nobre de lá, pedir perdão, de entender. E a maturidade, de entender. O que é a maturidade? É você se colocar no lugar da pessoa. É entender que o imaturo, às vezes, não tem aquilo que você tem hoje, o tempo que você tem, não está na situação que você está, não teve o suporte que você teve, não tem as pessoas do lado que você tem. Então, você tem que se colocar no lugar do imaturo.
A pessoa madura, ela se coloca, ela olha com lugar de, né, com olhar de imaturo. Ela olha para aquele imaturo no olhar dele, na ótica dele. Por exemplo, né? Meu pastor desse exemplo um dia, eu achei muito legal. Ele falou, ó, se você pega uma folha de caderno e aí você dá pro seu filho lá de 2 aninhos. E aí ele desenha, pega lá e começa a rabiscar aquela folha ali. Faz um rabisco. Ô papai, aqui o avião que eu desenhei. Ele só fez um rabisco. Correto? Mas ele falou que é um avião. Uhum. Você vai pegar aquela folha. Nossa, filho, que lindo o avião que você fez. Mas não é um avião, só tem um rabisco. Mas ele falou que é um avião. Você está entendendo? O que é você ser realmente maduro? É olhar para o imaturo com um olhar de amor. Falar, cara, esse cara não está entendendo ainda. Ele não está no nível que eu estou. Eu preciso andar mais uma milha. Eu tenho que abraçar esse cara. Eu tenho que estar junto com ele, cara. Porque é a criança que rabiscou e falou que é um avião. E o pai jamais vai falar, que avião, rapaz? Isso aí é um monte de rabisco que você fez. Você não faz isso com seu filho. Você entendeu? Por que você vai fazer isso com as pessoas? Então, a minha forma que eu vejo, né, você me perguntou, é isso. É amar as pessoas. A minha frase que eu falo, pessoas são mais importantes que tudo. Pessoas são mais importantes que a estrutura, são mais importantes que a classe social, são mais importantes que a posição que elas ocupam, que o status que ela carrega. Pessoas são mais importantes. Se na Igreja Relevante Church entra, como acontece e aconteceu, entrar o candidato, até o prefeito elegível que está lá, como foi, os pré-candidatos a prefeito, como foram, eu trato como se fosse um irmão ou um desconhecido visitando aí do bairro, visitando a igreja. Do mesmo jeito, com a mesma honra. Com a mesma honra. É assim, claro que assim, um pré-candidato vai lá, como a Zelenda foi muito bem recebida, a gente vai preparar um lugar para eles, porque foi para um propósito, para uma oração. Mas a forma de tratar, de enxergar, de abraçar é a mesma coisa. Cara, não tem como. Que coração que aguenta esse? Chegar no lugar que você é tratado do mesmo jeito. Cara, eu jogo bola, eu vou nos batismos, jogo bola com as crianças, eu converso com as pessoas mais... Eu amo conversar com pessoas mais velhas. Amo. É onde que você aprende, né? Daqui a pouco eu tô lá com os jovens, vai que o de jovens eu vou. Os jovens foram lá conhecer, né, em São Paulo, lá, né? Uma arena que fez lá em Alphaville, lá. Pastor, vamos junto aí. É cheirar a ovelha. Cheirar a ovelha. Eu acho legal que no seu ministério, né? É muito evidente o seu chamado com o ministério pastoral. Eu ia falar isso, Muito que é evidente, nítido o coração muito de evidente. pastor. E aí eu queria saber como que, falando um pouco do seu testemunho voltado dentro da igreja, como você chegou até onde você está hoje, no ministério? Legal, pergunta interessante. Então, vamos lá. E aí, tive esse encontro aí, que foi, né, esse abraço que eu recebi, e aí eu comecei na igreja, aí o que aconteceu? Aí, não tem como, cara. Quando a palavra é ministrada, quando você está numa igreja, a igreja é um lugar espiritual, é a casa de Deus. Então, tudo que é falado na igreja é um decreto. Qualquer palavra que você fala ali é uma sentença, você está num lugar, um ambiente espiritual, não é um lugar comum. Você concorda comigo? Um amém que você dá na igreja ali alto, um glória a Deus, está comunicando algo no mundo espiritual. Então, a gente ia na igreja lá, recebia uma palavra, sentia uma paz no coração. A semana já era diferente. E aí você vai vendo significativamente ali umas mudanças acontecendo no relacionamento, na sua casa. O que você quer? Você quer mais? Aí você começa a ir mais. E aí eu comecei a me apaixonar por Jesus. Me apaixonar. E aí tinha a oração na parte da manhã lá, que as irmãs do Coque faz, né, de manhã, e eu trabalhava no segundo turno. E eu comecei nas orações. E aí um dia, dá uma oportunidade pro Diego falar. Aí peguei a Bíblia, não falei nada com nada, porque eu não entendia o que eu lia também, estava lá tentando entender, mas deram oportunidade. Eles falam ainda, glória a Deus, pastor, Diego, que benção, olha que legal. Mas é porque entende, né? Tá começando, tá ali. E eu comecei a me apaixonar pela Bíblia, cara. Comecei a me apaixonar pela Bíblia. E aí eu comecei a ler a Bíblia como se assim... como a gente tira um livro, mas assim, falei, cara, eu preciso entender isso, eu quero ler e entender. E eu comecei a buscar informação. Não preciso ver teologia, eu quero aprender a Bíblia. Eu comecei a me apaixonar, eu comecei a ler. Eu ia trabalhar, minha filha, pai, você é louco, como é que você consegue? Era 4 horas da manhã, eu lendo Bíblia. Voltava do serviço, todo mundo dormindo no ônibus. Eu lá, lendo Bíblia. E aí, à noite, aí comecei a pôr meta. Depois eu aprendi que não tinha nada a ver, que a Bíblia você não precisa pôr meta. Você lê um capítulo, mas lê e entende, né? Aí, lendo Bíblia. Me apaixonei por Jesus e comecei na igreja. E aí, o que acontece, né? Aí começou ali. Quando você está no ministério e você participa de tudo, por mais que você seja um novo convertido, o pastor está te vendo ali, poxa, o Rafael é um cara diferente, meu. É um cara que está sempre ali, sabe? Ele vê que você está em tudo, cara.
Aí vai surgir uma necessidade. Surgiu a necessidade, vai lembrar de você. Falou, Rafa, amanhã vai ter um evento aqui de homens, cara. Você não quer vir dar uma força aqui? Vem mais cedo ajudar a montar as cadeiras aqui, fazer a limpeza. Você vai. Ou amanhã vai ter um evento aqui, né? À noite aí vai ter um culto aí de jovens aí. Tá precisando de gente para vir ajudar aqui, fazer, né? A gente fazer aqui, né? Para se montar, assim, né? Ornamentar a igreja aqui, fazer a decoração da igreja. Você tá lá. Você tá em tudo. Você começa a servir em tudo. Aí o que acontece? Aquele pastor começa a olhar diferente para você. Aí eu comecei a participar de tudo na igreja e tudo tava eu e minha esposa. Aí tinha lá um retiro de adolescentes e jovens. Ah, vamos ajudar na cozinha? Vai nós na cozinha ajudar. E a minha filha, nenenzinha, a outra que nasceu, né, criança não impediu a gente ir para a igreja. Dormia lá com nós no colchãozinho, tava lá. Tava em tudo. Aí o pastor começou a ver isso aí, e aí vai ter a consagração para diaconato. Aí começa a ser voluntário, né? Servindo ali de voluntário, aprendendo. Depois você parou para aspirante de diaconato. Aí você tá ali. Você tá na escala, você cumpre a escala. Aí você faz tudo certinho. Aí você tá no estacionamento, você dá o seu melhor no estacionamento. Fiquei muito tempo no estacionamento. Aí você tá ali servindo no assistência do púlpito, você dá o seu melhor. E aquilo automaticamente gerou uma responsabilidade, porque responsabilidade é importante, tá? Você quer ver uma pessoa crescer na igreja, dá responsabilidade para ela. Tira ela do consumidor da igreja, tem muito consumidor da igreja, e coloca ela numa cadeira. Não, agora você faz parte disso aqui, cara. Você tem uma responsabilidade. Muda tudo, cara. Você deu uma responsabilidade para a pessoa, ela tem horário para chegar, ela tem horário para ir embora, ela tem um lugar para ela manter em ordem. Tá entendendo? A responsabilidade era isso. E eu comecei a, cara, me entregar ali no ministério. Servindo em todas as áreas, cara, todas as escalas eu queria estar. Eu ficava triste quando eu não estava muito na escala. Eu morava perto da igreja, eu ficava bastante na escala. E aí, quando de fato eu vi o meu chamado mesmo, eu sempre gostei de relacionamento. Mesa tem poder de curar, irmão. Jesus, o Novo Testamento é uma mesa, se você parar para pensar. É Jesus chamando a gente para a mesa ali mesmo, porque ele ensina muito, né? O Novo Testamento. E eu sempre gostei de, cara, visitar pessoas, convidar pessoas para ir na minha casa, tomar um café, conversar, ficar até tarde batendo papo, contar experiência, contar testemunho. Testemunho edifica a vida da gente também, então eu sempre gostei desses relacionamentos. E aí eu comecei a ver isso aí, cara, que eu gostava muito de relacionamento. E servindo na igreja, no diaconato, crescendo ali, fazendo tudo certinho. E aí, servindo um tempo, bom tempo, daqui a pouco o pastor, e aí você vai crescendo na palavra, aí você começa a fazer teologia, aí você começa a oraçãozinha que você fazia de manhã ali na quarta-feira de manhã, o pastor já coloca você para pregar no culto de quarta-feira à noite. Aí já vê o seu crescimento, o seu desempenho. Aí todo mundo fala, pô, Rafael, foi bem, cara, tá crescendo. Ou seja, o resultado começa a vir junto, começa a crescer. Aí você vai crescendo e conforme vai vindo o resultado, você vai querendo mais, né? Conforme você vai ir nas águas mais profundas, você vai querendo mais. Porque assim, é você que tem que ir nas águas mais profundas, né? Ezequiel 47 fala isso. Que o homem foi levado para dentro. E a cada vez ele é levado até que ele perdeu o controle, né? Águas até os tornozelos, até os joelhos. Ou seja, não é a água que entra em você, é você que mergulha nas águas, cara. E eu comecei a mergulhar nas águas ali, ir numa água mais profunda e tendo revelação, e Deus usando minha vida. E como eu falei, o crescimento foi vindo, e o negócio começou a ficar em evidência. Aí eu, do diaconato, eu virei líder do diaconato da igreja lá, e fiquei liderando o diaconato. E aí as pessoas vendo ali, né? Eu sou um cara, minha esposa fala que eu tenho toque. Eu sou muito certinho com as coisas. Muito organizado com as minhas coisas. Eu tenho tudo marcadinho, tudo. Aí fazia escala, eu colocava lá Rafael, Ciclano, Beltrano, tudo, e colocava lá um xizinho, quantas vezes está no mês, para não ficar muito assim, tudo balanceado. Na reunião, eu fiquei, não, tá aqui, ó. Aqui, ó, porque eu entregava para todo mundo a escala. Hoje em dia é mais no celular, né? Antigamente a gente imprimia a folha e põe na geladeira. E aí, cara, eu comecei a ver isso aí, eu fui separado para o presbitério, eu estava de presbítero na igreja. E aí, cara, na verdade, o que acontece? Na Bíblia, o presbítero, na ausência de um pastor, ele é um pastor. Hoje, no ministério que eu estou, não tenho presbitério. É pastor. Aqui não sei se tem presbítero também. Não. Mas onde eu estava tinha. Biblicamente falando, ele é um pastor na ausência do pastor. E aí ele me separou para o presbitério, né? E quando eu estava no presbitério, que foi até o pastor Sandro, que é a igreja que é da mãe dele, que me abraçou lá, ali eu estava assim, né, bem envolvido, já pregando em Santa Ceia, já pregando em culto de domingo, crescendo bastante. As pessoas criam esse relacionamento com as pessoas. E aí, quando teve a direção de ir para Relevante, né,
com o pastor Gisiel, quando eu cheguei lá, ele ligou pro meu outro pastor, depois que ele me contou. O Diego tá chegando aqui com a família dele, ele passou as nossas referências lá, e foi uma conexão divina que, se eu contar, que vai tomar muito tempo. Mas foi também guiado por Deus ali. Tanto que o pastor que vamos dizer, que me enviou, quando eu fui, hoje a gente é muito amigo, né, foi no casamento da minha filha, a gente saiu pela porta, definitivamente, pela porta da frente. Ele é nosso amigo até hoje, ele falou, é como eu falei, cara, esse casal saiu com propósito, tanto que estamos pastoreando uma igreja hoje. Tem pessoas que saem, Deus falou, mas, cara, eu não vejo um Deus que fala e Deus erra. Você vai tirar o seu filho de uma casa segura para colocar ele na rua sem cobertura? Não existe isso. Então, tanto que a evidência é essa que deu certo. E aí a gente conversando um dia, daí o pastor Gisiel, que é o meu pastor, o mestre falou, Diego, cara, vamos dar uma volta comigo e vamos. Acho que a gente foi em São José buscar acho que uns remédios que ele tinha deixado para vender lá, umas coisas lá de doar. Aí ele falou, cara, já falaram para você sobre pastoreio? Aí eu falei, pastor, na verdade, falaram com a minha esposa há um tempo atrás, lá, muitos anos atrás, alguém já falou para ela, mas por que e tal? Não, cara, porque vocês são pastores. Por quê? O que aconteceu? Ele falou, né? Vocês já estão visitando pessoas sem eu falar. Porque quando nós chegamos na Relevante, a gente queria criar um relacionamento. A gente começou a visitar pessoas. Então, assim, para conhecer você, pode ir na casa de você, vamos tomar um café. Vem na minha casa, chamar pessoas para ir em casa. A gente começou a visitar muitas pessoas. Coisa de pastor. Visitar muitas pessoas, sentar na mesa. E as pessoas começaram a olhar a gente diferente. O pastor falou, cara, porque sem eu falar, vocês já estão visitando um monte de gente. E aquele despertou algo no coração. Aí ele realmente floresceu, cara, nós somos pastores. Aí todo mundo começou a olhar a gente diferente como pastor também. Aí quando vem a consagração, aí não tem como. Quando você é consagrado, aí entra realmente a capacitação, a unção, a revelação. Por quê? Porque aí Deus está falando de fato, olha, agora começa você a viver o seu chamado. Então agora, fica, né, só confia, porque eu vou te capacitar, eu vou, né, criar conexões, eu vou usar você, eu que vou falar, eu que vou fazer. E é Deus. Mas foi isso, cara. É o comportamento, sabe? Porque assim, na Bíblia, todos os personagens não estavam ali ociosos, não estavam inércios, eles estavam o quê? Trabalhando. Tem que sair da inércia, cara. Falar assim, eu quero viver meu propósito. Cara, mas o que você faz? Você fica o dia inteiro em casa? Fica o dia inteiro no celular? O dia inteiro vendo Netflix? Cara, que propósito que você vai viver? Esquece, meu. Você tem que estar fazendo alguma coisa, porque você só descobre fazendo. Tá entendendo? Então foi isso, visitando pessoas, tudo, isso aí queimou no coração e a gente... É estar disponível, né? Estar disponível. Achei muito legal isso. E você falou, porque você ia visitar pessoas, né? E você nem sabia, né? Que isso fazia parte de alguma forma de um chamado ministerial, né? Mas é legal, a gente sempre conversa aqui que às vezes esse chamado, ele aflora na pessoa, a pessoa nem percebe, né? Sim. Então, por exemplo, aqui na casa, dentro dos 5 ministérios, a minha mãe é mestre. E a minha mãe, ela tem uma facilidade para ensinar as pessoas muito fácil. Você olha para ela e fala, nossa, ela é mestre, certeza. Porque é natural, sabe? O mestre, cara, ele lê o mesmo versículo que você leu e ele faz a pregação do versículo. Né? Ele enxerga um monte de coisa ali. Isso é o dom de mestre, né? Fica ali aflorado, né? E isso é muito bom, cara. Oportunidade, cara. Não desperdice a oportunidade, porque pode ser a sua grande oportunidade. Então, assim, onde eu tô, se eu pego o Uber, eu falo de Jesus, eu não sou um cara invasivo. Mas se eu vejo uma situação, eu sou um cara invasivo. Por exemplo, se eu tô pegando um Uber, eu tô vendo o cara que tá conversando comigo, tá falando de uma situação que ele tá passando, eu tô vendo, cara, esse cara precisa conhecer Jesus. Aí eu vou falar de Jesus pro cara. Você tá dando abertura, eu não perco a oportunidade, cara. Aonde eu tô, minha esposa, onde eu estiver, cara, se tiver alguém perto de mim e a pessoa começar a falar alguma coisa, porque quando você fala de Jesus, cara, não tem coração que resiste, meu. Aí o cara, não, mas não sei o quê. Não tô falando de religião, cara, quero falar de Jesus pra você. E aí, cara, não tem coração. Então, assim, é não desperdiçar as oportunidades. E é bom fazer. Só que a vergonha acaba nos paralisando. Sabe? Às vezes a gente fica com medo, né? O medo paralisa. Qual que é o maior objetivo do medo? Paralisar a gente. Não é verdade? A gente tem que ser, então, ousado no espírito. Deus nos deu um espírito de ousadia, a Bíblia diz. Ele nos deu um espírito de medo, de covardia. Não, de ousadia. Você tem que ser ousado mesmo, falar, porque pode ser uma grande oportunidade. E não tem ambiente melhor para você ser ativado, né? Para você entrar em atividade do que a igreja, né? Não tem. Se você pensar, né? Eu e a Camila, a gente faz muita coisa aqui na igreja. Muita coisa. Tá no Ministério das Crianças, tá no Adolescentes, Jovens e tal.
Mas porque a igreja é esse lugar maravilhoso onde a gente tem a liberdade para crescer e ali a gente vai identificando o que a gente nasceu para fazer, né? Também com o auxílio dos nossos líderes, né? Do apóstolo Hélio e tudo mais. Isso é legal de se ver, né? Quando você se coloca disponível, daí Deus vai te movimentando, né? Vai te ativando. Isso é muito legal. É muito bom. Uhum. E quando você começa a ter resultado, cara, é impressionante, né? Eu e minha esposa, a gente tem vivendo um tempo, assim, de provisão celestial, de coisas sobrenaturais. E a semente, cara. A semente não tem, assim, fórmula mágica, né? O mundo espiritual, ele é regido por semente. Tudo é uma semente, cara. Tudo é uma semente. Um abraço é uma semente. Não é só dinheiro que é semente, cara. Tudo no mundo espiritual é semente. E Deus dá semente, segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10, diz que a Bíblia diz que Deus, ele dá semente ao que semeia. Quem retém semente, não tem semente. E pão ao que come. Tem gente que come o pão, porque fica com medo de faltar, e come a semente também. Então, assim, a gente está vivendo um tempo extraordinário, mas é porque tem semente. Quando você semeia, você está preparando uma colheita no futuro, cara. Pode ter certeza que você vai colher. Porque Deus é justo. Tudo é assim. Nós estamos vivendo um tempo extraordinário, que nem eu falei. A gente tem provado da bondade e do favor de Deus. Eu não perco uma oportunidade. Eu não perco uma oportunidade. Então, assim, você tem que ter sensibilidade espiritual e fazer a leitura da situação. Cara, você está num ambiente. Tem alguém que está ministrando sobre a tua vida, está derramando sobre você. Você tem a oportunidade de honrar aquela pessoa. Você vai perder a oportunidade de semear em terra fértil. Jamais, não perca a oportunidade. Cara, mas e o meu lanche? Cara, o seu lanche, eu não sei do seu lanche, irmão. Você pode ter certeza, irmão. Você vai semear em terra fértil. Você vai ter, né? Gênesis capítulo 26 fala da colheita de Isaac. Que Isaac estava... houve fome naquela terra. Como houve antes. Então, é um lugar de escassez. É um lugar de fome. E Isaac resolveu descer para o Egito, porque era a terra mais próspera da época. Ele falou, está tendo fome aqui em Canaã. De novo, vou para o Egito. Vou ficar passando fome aqui. E quando ele estava descendo, a Bíblia diz que o Senhor apareceu para ele. Fica no lugar que você está. Fica aí. Fica no lugar que você está, que eu te abençoarei. Ele ficou lá naquele lugar que ele estava. Ele ficou em Gerar, terra de Abimeleque. Estava lá em Gerar, um lugar que não era o Egito, mas que não era Canaã. E a Bíblia diz que ele formou lavoura naquele lugar. E no mesmo ano, ele estava num lugar que tinha fome, escassez, mas o Senhor deu uma ordem, fica aqui nesse lugar. E ele formou lavoura no lugar. Então, assim, viver para Deus, cara, pode estar em crise, pode ter pandemia, pode ter... a inflação tá alta, pode ter onde for. Você não serve a um Deus humano. Você serve a um Deus sobrenatural e espiritual. Você serve a um Deus que está acima de todas as coisas. Não entrou, você aceitou Jesus, quebra a calculadora, cara. Quebra a calculadora. E comece a viver pela fé, porque Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. A Bíblia diz em Números capítulo 23, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, meu querido, pode confiar. Porque quem crê, confia, e quem confia, descansa. A fé tem um comportamento. Tudo está dizendo que não, cara, mas o meu Deus falou que vai acontecer. Aquele cara colheu 100 vezes mais no mesmo ano, porque ele semeou na onde Deus mandou para ele, montou lavoura lá. Ele semeou, a Bíblia diz lá, em 100 vezes mais. Você tem noção, irmão, que uma semente faz 100 vezes mais do que ele semeou, cara? Aquele cara colheu num lugar só porque Deus falou para ele. Naturalmente falando, vamos trazer para os dias de hoje, ele tinha uma porta aberta para ele de provisão, o Egito. Mas Deus falou, não, fica aqui, exemplo, fica aqui na nação de Deus, eu vou usar a sua vida aqui. Aí um ministério gigante chamou você, né, naturalzão, vai para lá. Mas Deus falou que é para você ficar aqui. Se você ficar aqui, é aqui que Ele vai te abençoar, é aqui que Ele vai te prosperar, é aqui que a coisa vai acontecer. Porque Deus não precisa de nada natural, Ele é Deus. Com Ele você colhe. E houve 3 mudanças de estações ali naquela. Se você ler, você vai ver que teve 3 mudanças. A Bíblia diz que Deus o abençoou, Deus prosperou ele 100 vezes mais e ele se tornou riquíssimo. Tudo em um ano. Em um ano aconteceu tudo isso na vida dele. Por quê? Nossa. Semente, cara. Nós temos vivido eu e minha esposa. Cara, tudo eu vejo hoje como uma oportunidade. E a gente fica assim depois lá em casa, Renata, peraí, lembra isso aqui, isso aqui, isso aqui?
Nossa, é verdade. Renata, aquela semente que a gente falou lá. Renata, tantas vezes mais. Tem semente, cara. Lançar semente. Na hora que chove, faz germinar. Tem gente que não tem semente, a chuva vem e quer colher. Não, só vai formar poça d'água. Vai formar poça, irmão. Tem que ter semente no solo. É sobre confiar, né? Confiar. Em Deus. Confiar porque tem o tempo dele, né? Tem o tempo Com dele, certeza. cara. É confiar de verdade. O segredo é confiar. Porque Deus, ele faz. Sim. Isso que você falou da semente parece que sintetiza tudo que a gente conversou, né? Porque a parte de semear é as nossas ações, né? Aquilo que a gente responde a Deus. A responsabilidade de semear é nossa. Mas quem dá o crescimento é Ele. Então, entra em tudo aquilo que a gente já conversou sobre ter essa responsabilidade, fazer, plantar e confiar em Deus, porque Ele vai fazer cumprir. É Ele que faz cumprir. A Bíblia diz, né, cara, que Ele é o quê? Nós somos o quê? Os ramos. Se nós estivermos enxertados na videira verdadeira que é Cristo, vai dar fruto. Mas quem é o agricultor? O Pai é o agricultor. E a Bíblia diz que, cara, queira você esteja acordado ou esteja dormindo, a semente está germinando. Então, cara, é só você... Lança a semente lá. O agricultor é ele, cara. Na hora certa, a semente vai começar a aparecer ali, florescer naquela terra. E você vai ter só a obrigação de ir lá e colher o fruto. Mas porque você semeou. Vida espiritual é semente, cara. Não adianta. Tem pessoas que não querem semear nada. Não querem fazer nada. E quer viver os... Tem pessoas que não faz o básico e quer viver o sobrenatural. Não faz o que é básico, o beabá. E quer viver o que é grande. Não tem como. Faz o que é básico, cara. Primeiro. Faz o que é básico. Depois você vai acessar o extraordinário. Simples assim. Nós temos que fazer a nossa parte, cara. Nossa, muito bom, né? Sim. Muito bom Tô mesmo. tentando assimilar ainda tudo. Mas tem que fazer a nossa parte, cara. Uhum. E vou falar para vocês, quando foi de fato mesmo que eu tomei a decisão de viver integral, não foi fácil. A família se opôs, e se opôs muito, porque eu tinha um bom emprego, estava bastante tempo na empresa, tinha família. Assim, são decisões importantes, são difíceis de tomar. Tem que ter convicção no Espírito, que é Deus que falou com você, e também você tem que ter uma coisa chamada aqui, cara, que tem a ver com a fé. Você tem que ter o quê, cara? Ousadia. E saber quem é o Deus que você serve. Nós temos um Deus, cara, que a Bíblia diz que é pela fé. É loucura, irmão. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 29. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 28. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Para as pessoas que estão se perecendo, é loucura. O evangelho é loucura, irmão. O apóstolo Paulo fala isso. Romanos capítulo 1, versículo 17, ele não fala? Ele fala, cara, ei, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. O evangelho é poder. O evangelho é o poder de Deus, cara, mas é só para aquele que crê. É loucura, cara. Para quem perece é loucura. Então, para muita gente, cara, é louco, mas como é que o cara vai largar o emprego? Não, cara, eu vou viver o meu propósito, chegou a minha hora. Eu fiquei 7 anos orando por isso, cara. Eu fiquei 7 anos, cara, jejuando, todas as quartas-feiras, orando. Falei, pai, eu tô aqui, realizei meu sonho, eu tô no lugar que eu queria. Vendo esses aviões maravilhosos, gente americana por tudo quanto é lado, criando network, crescendo, viajando. Mas, cara, eu quero viver o meu propósito, não foi para isso que eu fui chamado. Pai, usa a minha vida, eu quero mais, eu quero mais. E assim, qual é o segredo? Fazer com excelência. Faça o melhor com aquilo que você tem. Isso é ser excelente, cara. É isso que Deus quer. Seja fiel no pouco, que Ele te coloca no muito. Porque Deus é Deus. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. É quando você menos espera. Por isso que vale a pena. Viver o chamado é maravilhoso. Eu tinha todas as possibilidades e motivos também para não aceitar. Tava tranquilo, tava na zona de conforto. Eu falei, não, cara. E aí eu suportei, vamos dizer assim, tudo isso. Mas eu falei assim, vai acontecer. É sobre fazer a vontade de Deus, né? Vai acontecer. Hoje as mesmas pessoas que se opuseram já estão olhando diferente. Vê o resultado. Vê que está tudo melhor. E aí é nítido, cara. Quando você serve a Deus, não tem assim, explica, não tem assim nada mais prazeroso do que alguém mandar uma mensagem para você assim, pastor,
Muito obrigado. Isso aqui cara, é rotineiro. Pastor, obrigado, porque eu entrei naquele lugar lá, pastor. O senhor falou sobre isso lá. Cara, minha vida está sendo transformada. Pastor, meu casamento foi restaurado. Pastor, obrigado, porque o meu filho foi curado. Cara, que dinheiro que paga isso? Que dinheiro que traz essa satisfação de, cara, você ser um canal de Deus. Você não fez nada, mas ele usou a tua vida. Você foi um instrumento na mão dele. Você foi o quê? O mensageiro dele, cara. E tem que ser usado, entregar essa palavra. Isso é prazeroso demais, cara. Você tá entendendo? Então é muito bom, né? E na sua história, né? Como você disse, você trabalhou por anos em uma empresa, né? E decidiu, então, renunciar a isso para viver do evangelho. Essa é uma parte que, quando você contou o seu testemunho, eu fiquei muito impactado, porque foi algo radical. Se você fosse ver, analisar, foi algo radical para as pessoas. Mas é amar tanto a Deus a ponto de saber que todas as outras coisas... É aquele versículo que fala, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas, né? Para ele tudo é acréscimo, cara. Quando você busca ele em primeiro lugar, tudo é acréscimo. O carro que você dá tudo para ter o carro, para ele é acréscimo, ele é Deus. Cara, eu quero uma casa, eu quero morar num condomínio em Quintal-Bater. Cara, glória a Deus por isso, você tem que querer o melhor, você tem um bom pai. O seu pai dele é o ouro e a prata, e tá tudo certo, prosperidade vem de Deus. Ele diz esses salmos que Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Então a prosperidade é de Deus. Primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. A Bíblia diz que Cristo, pois vocês não sabem que Cristo, sendo rico, se fez pobre para que na sua pobreza nos tornássemos ricos. Então, assim, cara, é o prazer de Jesus também ver a gente em prosperidade, porque foi isso que ele veio fazer. João capítulo 10, versículo 10. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim, então ele já veio, não vai vir, ele já veio. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Agora, qual é o motivo da sua prosperidade? Qual é a motivação? Eu quero ser próspero para mim. Não, cara. Se você tiver propósito, eu quero ser próspero, eu quero ser um abençoador, eu não quero pedir dinheiro emprestado. Eu quero emprestar para as pessoas sem cobrar juros. Eu quero abençoar as pessoas. Cara, eu quero ter muito para que eu supra a necessidade daquele que não tem. Com certeza você vai enriquecer. Tem propósito, cara. Tá entendendo? As pessoas precisam ter. Se tiver propósito, vai acontecer. Isaías 1,19 diz: se quiserdes... É uma condição. Na Bíblia, tudo é condicional. Pode pegar. Todo versículo é condicional. Porque ele quer. Ele morreu para isso. Jesus morreu para isso, para nos dar uma vida abundante, ele diz. Está aqui? Mas Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ele está dizendo assim, eu quero. Se você quiser e me ouvir, ou seja, me obedecer, o resultado você vai comer o melhor dessa terra. Quem quer ter o melhor dessa terra? Eu. Quem quer obedecer? Poucas pessoas. Então, querer todo mundo quer. Você tem que querer e ouvir, ou seja, e obedecer. Não tem como. Nossa. Cara, se alguém falar contrário para mim do caráter de Deus, eu vou te falar assim, chegou tarde, irmão, conheci a palavra. Você não vai mais mudar a minha cabeça, sabe por quê? Está enraizado em mim, irmão. Eu já tive experiências com Deus, estou vivendo o sobrenatural de Deus, estou vivendo um tempo poderoso do meu chamado. Você chegou tarde, cara, você não vai mudar. Eu tenho uma convicção. Você está entendendo? Convicção. Tem o dia mal? Tem, mas a diferença é como você vai estar no dia mal. Cara, o sol brilha para todo mundo. Mas Salmo 121 diz que, aquele que descansa, né, à sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que esconde no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, o sol brilha para todos, mas a sombra é só para quem descansa. A sombra é só para quem está na casa do Onipotente. É só para quem está realmente em Deus. Não tem como. É bom demais, é bom demais, é bom demais. Entender isso para os jovens, né? Isso é tão necessário. De você ter tanta convicção de quem Deus é e de quem você é em Deus, a ponto de que nada... A gente começou falando das distrações, né? A ponto de que nada te abale, nada te paralise, porque como você mesmo falou no início,
Deus continua sendo o mesmo Deus. Então, mesmo que a geração que a gente vive hoje tenha tantas distrações, ele é o mesmo Deus. E se essa convicção é gerada em nós, nossa, a gente se torna inabalável. Meu Deus do céu. Inabalável. Lá no CER, onde eu trabalho, né? A diretora é pastora. Uma Aí escola. ela... Isso, uma escola. E aí a gente sempre tem um treinamento, assim, sabe? Porque a gente tem que estar sempre alinhado, porque a gente está ensinando crianças. E crianças são preciosíssimas. Sim, claro. E a gente tem que estar sempre, né, tomando cuidado. E aí ela traz um versículo, eu não sei, assim, de cor versículo, mas que fala que Deus já escreveu todos os nossos dias. Salmo e que ele 139. Isso, olha só. e ele nos conhece antes mesmo da gente, né, vir ao ventre da nossa mãe. E ela fala sobre, por exemplo, tem a história que Deus escreveu e tem a história que eu tô escolhendo viver. E às vezes você sai desse plano de Deus original e você acaba vivendo, tipo, paralelo àquilo que ele escreveu. E você não vive aquilo que ele quer que você viva. Você está vivendo o que você quer viver. E quando você decide viver aquilo que Deus tem, você volta para esse plano original dele, entendeu? E aí, isso que a gente está conversando tem muito a ver com a gente escolher viver aquilo que Deus tem. E não, que é o original, né? Aquilo que a gente nasceu para viver e aquilo que ele, né, planejou para que nós vivêssemos. E a gente, às vezes, sai desse plano. Então, tipo assim, o plano não deixou de existir. Ele fez, ele tem tudo ali pra gente perfeitamente. E, às vezes, a gente escolhe viver algo diferente. E, quando a gente volta, é claro que não flui com tanta facilidade, porque a gente tem que deixar tudo aquilo que foi errado e também tem que curar muita coisa, se libertar de muita coisa. Mas é possível, sim, voltar a viver aquilo que Deus planejou. Então, tá conectando as coisas. E isso é muito legal, porque, assim, ó, por exemplo, hoje todo mundo quer ter um iPhone. Mas todo mundo que um jovem, por exemplo, eles conhece, sabe manusear todo o recurso que tem no iPhone. De repente, ele tem um iPhone 15, 16 agora. Pro Max. Mas ele usa Instagram, WhatsApp e, às vezes, câmera de fotografia. Porque é muito boa as câmeras do iPhone. Mas se ele soubesse, cara, o tanto de recurso que tem naquele smartphone... Mas por que não sabe? Porque não consulta o manual. Assim como uma televisão. Você precisa consultar o manual. A Bíblia diz, né, Tiago 1,17. Toda boa dádiva é presente. Todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então, Deus é bom, toda boa dádiva vem nele e ele não muda, ele é imutável. Salmo 139, que foi o que você falou, diz que Deus já escreveu todos os nossos dias em um livro. Você consegue enxergar um Deus hoje? A Camila, ela vai ficar depressiva no quarto. Eu vou fazer ela sofrer bastante hoje, porque... hoje eu sou Deus, mas hoje eu mudei. Eu vou mudar meu caráter hoje. Eu quero que ela se sinta vazia e que ninguém ame ela. Você consegue ver um Deus que não muda, que o caráter dele é imutável e que ele é bom, escrever isso a respeito de você? Não. Então, o que ele escreveu é perfeito. Ele fez você para dar certo. A Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 4, versículo 4, que Deus, ele nos elegeu nele antes da criação do mundo. Então, antes da criação do mundo, você já está sendo eleita. Você é um eleita de Deus. 1 Pedro 2,9 não fala isso? Vós sois a geração eleita. Por que geração eleita? Porque você foi escolhida a dedo. É igual você, eu vou eleger uma pessoa a vereador. É uma decisão, é o seu direito de votar. Se ela está ali, é porque você elegeu ela. Então, você escolheu ela a dedo. Você olhou para ela e teve coisas nela que falou, cara, eu vou eleger essa pessoa porque ela me representa, ela crê nos princípios. Nós somos eleitos de Deus. Geração eleita, sacerdócio real. Você veio para reinar. Nação santa, santificado. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, assim, é o livre-arbítrio. Se você viver a vida de Deus, todos os seus dias serão sensacionais. E quando vier as impossibilidades, ele entra em ação, porque ele é o Deus de milagre. Para ele, nada é impossível. Tem uma impossibilidade, a hora que ele entra em ação. Eu preciso de um milagre. Ele é um Deus de milagre. Livre-arbítrio. Perfeita a sua colocação.
que as pessoas fazem hoje? Sai do plano original. Não consulta o manual, que é a palavra. A Bíblia tem resposta para todas as coisas. Não queira viver sem o plano perfeito, porque você não vai conseguir. Deus, ele sabe, ele conhece a nossa estrutura. Deus, ele é atemporal, ele anda acima da linha do tempo. Ele conhece o nosso passado, conhece o presente e o nosso futuro. O diabo conhece o passado, porque ele é acusador, e está no presente. Aí ele usa o presente hoje, nos acusando do passado. Deus conhece o passado, está aqui no presente, mas ele sabe o nosso futuro. Quem é melhor você seguir? Aí Jeremias capítulo 29, 11 diz, ele tá falando assim com propriedade, como se ele está exclamando aqui, ó. Pois sou eu o Senhor, que sei os planos que tenho a vosso respeito. Planos de paz e não de mal. Plano para te fazer prosperar e não te causar dano. Plano para te dar um futuro e esperança. Então vocês virão orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscar de todo o vosso coração. Não tem como. Tem gente que não viveu o plano dele. Não, vive o plano dele. Os planos dele são perfeitos. E às vezes, tipo assim, a pessoa, ela é salva, né? Ela é cristã, mas mesmo assim ela não está vivendo o plano de Deus. Então, tipo, tem a pessoa que está no mundo que não está vivendo o plano de Deus, mas também tem aquele que é cristão e mesmo assim não está vivendo. Tá? Por exemplo, Deus tem para você um ministério e você ficou um tempo fazendo outras coisas. Claro que Deus, no seu caso, foi o tempo certo de todas as coisas, mas tem muita gente que atrasa esse plano de Deus, né? Não vive no tempo que tem que viver. Então, às vezes, Deus está te chamando para um ministério e você continua no seu trabalho e você não quer largar o trabalho, né? Você podia ter seguido esse plano, mas você teve um coração obediente e parou quando teve que parar. E tem gente que ainda fica nesse tempo, né, no meu tempo, e não obedece a Deus. Então, quando a gente não obedece a Deus, a gente sai desse plano original também. É sobre fazer a vontade dele o tempo todo. É isso, é perfeito. E a fé tem um comportamento que eu falei, você não pode ser uma fé irresponsável, né? Como eu falei, você tem a hora certa também. Porque o que acontece muito é que as pessoas elas querem viver o propósito, não fazem nada para viver o propósito, e elas abandonam tudo para viver o propósito. Só que também nós estamos aqui, na Terra. Sim. E aqui nós temos que trabalhar, correr atrás. Nós temos que, então, assim, os jovens... Cara, dá uma dica para os jovens hoje. Vou dar uma dica. Estudem muito. Busque as melhores coisas. Aproveite cada oportunidade. Valorize cada situação. Sabe? Obedeça a palavra de Deus. Seja servo fiel a Deus. Diga não ao pecado em todas as circunstâncias. Não se amolde ao padrão desse mundo. Não se amolde ao padrão, porque o mundo tem um padrão caído. Cara, viva em obediência. Por quê? Porque Deus vai preparar tudo. O chamado já está de nós, está dentro de nós. Antes do ventre da nossa mãe, já tem um chamado como Jeremias. Só que assim, o que eu tenho que fazer? Só esperar a hora que ele vai vir ali e vai preparar. Quando aconteceu comigo, não foi assim, um negócio irresponsável. O pastor falou, Diego, estava de auxiliar dele. Estou indo para Cruzeiro, porque abriu uma célula, o negócio explodiu. Preciso estar lá. Você vai assumir a igreja de Taubaté. Então, assim, teve toda uma trajetória e Deus, ele não é um Deus que vai falar assim para você, assim, ó, um Deus irresponsável. Ele vai pegar todas as sementes que você semeou, sabe, tudo aquilo que você, todo o tempo seu de preparação e vai falar, cara, a oportunidade é agora. E aí tem que ter fé, porque você vai ter que abrir mão de coisas, mas existe o quê? Um chão, um solo. Ele vai pavimentar o solo. Fé é isso, cara. Pisa que ele pavimenta o solo. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, assim, não é... Tem muitas pessoas que cruzam o braço hoje. Eu quero ser pastor. Cara, mas e aí? Você tem chamado para isso? Primeira coisa é isso. Se você não tiver chamado, você não suporta. Porque o pastor é aquele cara que você tá na igreja, a pessoa entra no seu gabinete, ela leva um problema para você que não é seu, você entra no problema dela, e se você não resolve, a culpa é sua. Isso é ser pastor. Tá entendendo? Pastor é o cara virar as costas para você, você amparou ele, ele vai virar as costas para você, depois ele volta e você ama ele do mesmo jeito. Isso é pastorear. Pastor, mas ele fez isso para você, você tem sangue... Não, cara. É porque nós somos... É uma capacitação espiritual. Isso é ser um pastor. Amar, cara. É deixar as 99 no aprisco e buscar aquela que se perdeu. Então, assim...
realmente, assim, os jovens, eles precisam aproveitar as oportunidades. Porque Deus vai comunicar qual é realmente, para que ele foi chamado. Né? Como o Rafa falou, que gosta de estar aqui na igreja, está envolvido no ministério infantil, tudo. Cara, você tem dúvida que queima no seu coração você viver integral? Cara, é nítido que você vai ser um cara que não sei que área que vai ser. Você já deve saber. Mas, cara, é nítido isso, porque você ama estar aqui. Estar aqui para você não é um passatempo. Estar aqui para você é uma escolha. Estar aqui para você não é uma oportunidade. Estar aqui para você é o que... Cara, é um desejo do teu coração. Você se sente bem aqui. Você quer estar aqui. Isso fala muito de chamado, cara. Tá entendendo? Isso fala muito de chamado. E tá tudo bem. O que os jovens não podem ser? Cara, não pode, sabe, se amodar as coisas do mundo, se envolver com coisa errada, querer resolver as coisas, sabe, fora do tempo. É o erro que tem. Cara, eu acho que, assim, de verdade mesmo, a geração nossa é uma geração privilegiada. Como eu falei, você tem todo o recurso, cara, para viver uma vida sensacional. É só saber fazer as escolhas certas e esperar o tempo. Simples assim. Não é verdade? Com certeza. A dica que você deu sobre... O conselho, né? Sobre estudar e fazer todas essas coisas. Me lembrou muito do apóstolo Paulo. Porque ele foi, tipo, doutor em muitas coisas. E no final ele falou que ele considerava como nada. Entendeu? Como esterco. Então, tipo assim, mas ele foi alguém. Mas ele foi alguém. Agora, se a gente, que não é ninguém, fala assim, considero nada como... Não considero todas essas coisas como nada. Todas essas coisas, o quê? Você estudou o quê? Você trabalhou o quê? O que você gerou, né? O que você produziu? Mas é você produzir todas essas coisas para a glória de Deus, né? E para no final falar assim, ele é maior que todas essas coisas. Para a gente ter a autoridade para falar isso, né? Porque você pode falar isso sem autoridade. Ninguém vai te dar nenhum mérito, nada. Tipo, falar assim, você não sabe o que você está falando porque você não conquistou nada. Claro, então. Então, esse é um conselho, assim... Eu amo o apóstolo Paulo, gosto muito de ler as cartas. Então, assim, eu acho esse conselho... Meu Deus do céu. É doideira, né? É incrível, porque eu não queria nem parar, não queria nem te interromper. De verdade, porque te ouvir é algo muito legal, muito, Sim. de verdade. Eu tô aprendendo muito aqui. Eu também. De verdade. Tá sendo um ambiente muito legal de se aprender. Tem um quadro que a gente faz aqui em todos os episódios, que inclusive eu nem mandei que a gente ia fazer, porque é meio que uma surpresa. Que é o bate-bola. Certo. Nesse quadro a gente faz... Bater bola com Tipo, é um bate-bola meio longo, sabe? Não tem uma bola, mas... Você bate a bola, mas você pode devolver bem devagarzinho. Entendeu? Pode enrolar. Bate bola. Geralmente... Pode driblar, entendeu? Fazer... Que são pequenos tópicos que a gente entrega e você responde pra gente a partir da sua vida, né? Você quer começar? Quero. Pode falar um tópico. Como você sabe, muitos versículos. Um versículo da Bíblia. Um só. Um versículo? É. Eu gosto muito... tem muitos versículos. Um versículo da Bíblia. Poxa, que difícil que você me colocou agora aqui. Deixa eu pensar um que eu amo aqui. Eu acho que João 3,16, que é bem global, assim. Deus amou o mundo, né, de tal maneira que entregou o seu único filho, unigênito, para todo aquele que crê não pereça, ter a vida eterna. Eu acho que é o que contempla todos os corações aí, né? Posso falar? Pode falar. Um livro da Bíblia. Um livro da Bíblia, que eu gosto muito das cartas de Paulo, mas o que eu... Romanos. Romanos, legal. Um fruto do Espírito. Domínio próprio. Domínio próprio. Imaginei que ele ia falar É. isso. Agora, um personagem da Bíblia. Um personagem da Bíblia. Ai, meu Deus, Cara. peraí, meu despertador. Pode ir. Como é um Paulo também. Paulo, legal. Paulo. Agora, saindo um pouco do contexto bíblico, um filme. Pode ser também um filme bíblico, né? Não Cara, sei. Um filme, eu fui ver um esses dias, que é A Forja, eu gostei muito. Tem bastante gente falando É desse, muito né? filme, né? Eu não assisti Como que tá ainda. bem recente e até legal, porque tem a ver com o bate-papo daqui. É um jovem também, fala uma trajetória dele, depois que ele conheceu Cristo, o que aconteceu na vida dele. Então, assim, tá bem assim, fresquinho. A Forja foi um filme que eu gostei muito. Legal. Esse aqui foi uma sugestão do Gabriel, que tá ali atrás, que ele quis perguntar um avião. Um avião? É. Cara, o E2 da Embraer lá, o que tá, né? O E2. Então, muito legal. Um louvor. Um louvor? Puxa vida, hein? Ou uma música, pode ser. Uma um música. dos dois. Tem muitas também, né? Mas essa que canta agora, que eu não vou lembrar o nome, que fala que você
deixa o barco para trás. Como que é esse louvor? Andando. É esse? Como Não? que é? Como que é, Nath? Que deixa... Não, que é... Qual que é? E o barco ficou para trás. Como é que é? Ah, Do Morada. Essa, não lembro essa o eu nome. não conheço, Eu irei, mas vou não é? procurar. Deve ser Eu Irei, Eu né? irei? Pra onde Como eu que é? irei. Ah, tá. Pra onde eu irei. Essa? Não é pra onde eu irei, não. Essa é do... Não é, não. Não, é aquela pra onde eu irei. É essa? Não é essa, não. É Ah, aquela que a Sara canta agora, que fala que deixando o barco pra trás lá. E o barco ficou... Andando sobre as águas? Andando sobre as águas. Entendi. Legal. Tem uma sugestão do Gabriel, que tá ali na plateia. Ele perguntou, um arrependimento ou algo que você faria diferente? Arrependimento, cara, não ter me convertido antes. Tive oportunidades. Não ter vivido o que eu tô vivendo hoje antes. Eu acho que assim, né, para vocês que são jovens, imagina, se eu tô com 42, já comecei tarde a minha vida espiritual, fico pensando que o cara que é jovem já vem na obediência, o que vocês vão viver? Então, assim, não ter tido o encontro que eu tive já no período mais tarde da minha vida, não ter me convertido antes, aproveitar as oportunidades antes que eu tive de ter mudado de vida, assim. Muito legal. Agora, a pergunta. Posso fazer? Pode. Temos uma pergunta aqui que tem a ver com o nome do podcast, que é: qual é o seu alvo? O meu alvo É povoar o céu. Legal. Povoar o céu. Aproveitar cada oportunidade e falar de Jesus. Cumprir a boa obra, né? Eu falei como Paulo, ó, completei a carreira, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Meu alvo é esse, é ser um pastor relevante, não só na igreja o nome. Eu quero deixar um legado. Cara, esse cara foi um pastor de ovelhas. Meu alvo é povoar o céu mesmo. Muito legal. Muito bom. Agora a gente está caminhando para o final, mas eu queria pedir que o senhor fizesse uma oração. Correto. A gente crê muito aqui no poder da impartição. A gente crê que aquilo que a pessoa porta pode ser manifestado nas nossas vidas. E eu acho que hoje foi um dia muito especial, uma gravação muito, muito forte mesmo, sabe? De Clareza pra mim. e muito vida na vida. Eu senti muito isso. Então, Aprendizado. eu queria que o senhor orasse, então, por nós, pelo podcast, para poder encerrar. Tá bom? Tá. Já escrito, não é Camila. Camila, Rafael Camila pelo podcast também. Carol, é Camila. E olha que eu sou bom para memorizar as coisas. Hein? Amém? Então eu vou orar para vocês. Então, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te louvar e te agradecer. Obrigado, Senhor, por esse tempo precioso que o Senhor preparou por essa mesa tão poderosa, Pai. Nós queremos aqui declarar sobre a vida desse podcast, esse projeto maravilhoso aqui, né? Podcast no Alvo, Pai. Que muitas vidas aqui sejam impactadas pelas pessoas que estarão vindo convidadas aqui. Sobretudo, Paizinho, nós queremos orar também aqui, declarar sobre a vida do Rafael, sobre a vida da Camila também, Senhor. Que todo o propósito, Pai, que o Senhor tem para a vida deles, Senhor, venha se cumprir. Paizinho, que em nome de Jesus, os olhos, Pai, do entendimento deles sejam abertos todos os dias. Que os ouvidos estejam sensíveis à voz do Espírito Santo, Pai, que é o nosso guia, que é o nosso consolador, nosso paracleto, aquele que realmente nos guia toda a verdade. Pai, eu declaro, Senhor, graça abundante do Senhor cercando eles todos os dias. Tudo que eles colocarem as mãos, eles vão ver a manifestação do Senhor, do teu poder operando sobre a vida deles. Pai, onde eles colocarem a planta dos pés, o céu vai se manifestar por aquilo que eles carregam, pelo testemunho de vida que eles vão dar, Senhor. Eles vão viver o céu aqui na terra. Pai, em nome de Jesus, Pai, conecta pessoas que vão levar eles para mais perto do propósito, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, Pai, eles possam viver coisas grandiosas, que eles possam realmente ser, Paizinho, ficar em evidência aqui, Senhor. Ser, de fato, alguém relevante na vida das pessoas, Pai. Dá sabedoria do alto para cada decisão que eles vão precisar tomar. Dá sabedoria, Senhor, para as escolhas, Paizinho, que em nome de Jesus eles venham ser, sabe, realmente influenciadores. Eles não venham ser influenciados, eles venham influenciar. Que eles sejam um modelo, Pai. Modelo para essa juventude, modelo para essa geração. Paizinho, dá força, sabedoria de todos os jeitos, Paizinho, que Senhor, a sua bondade, a fidelidade venha cercar todos os dias os seus filhos, Pai. E que em nome de Jesus também esse projeto aqui, Senhor, venha, sabe,
transbordar na vida de muitas pessoas, Pai. Que muitas pessoas venham assistir os podcasts, que o canal também seja realmente, possa acontecer um romper sobrenatural, muitos seguidores, Pai, que esse projeto venha realmente expandir, para que o nome do Senhor seja glorificado, Paizinho. Nós pedimos ao Senhor, Paizinho, que não falte provisão, não falte recurso, patrocinadores, Pai, que o Senhor venha suprir toda necessidade, Pai, e que eles venham contar muitos testemunhos, Pai, para glorificar o nome do Senhor e edificar a fé das pessoas que estão escutando e assistindo esses podcasts, Pai. Obrigado, Pai. Eu declaro, Pai, esses jovens vivendo, Pai, tudo aquilo que o Senhor preparou para eles, Pai, vivendo o propósito que o Senhor tem para a vida deles de uma forma poderosa, Pai. E nada vai faltar, mas vai sobrar todos os dias, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Pastor Diego, foi uma honra ter você aqui com a gente. Prazer Muito foi obrigada meu. pelo seu ensinamento, por tudo que você falou pra gente. Foi muito maravilhoso. Muito precioso mesmo. Amém. Eu quero agradecer também. Uma honra eu estar aqui com vocês. É resposta de oração, porque eu tenho visão de reino. Eu amo reino, sabe? Eu não me apego, assim, em denominação. Até porque foi o que Cristo veio trazer o reino, né? Então eu quero agradecer mesmo. Conhecer o apóstolo Hélio ali, para mim, poxa, com a experiência que esse cara carrega, com a trajetória dele, né? A Zelina, enfim, todas as pessoas que eu conheço pouco aqui ainda, mas esse primeiro contato já transbordou na minha vida, né? A gente tá muito feliz, cara. Para mim é uma resposta de oração, e sempre que vocês precisarem, tô aqui para contribuir de alguma forma com o reino também. Amém. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada. Agradeço aí. Pessoal, nós ficamos por aqui. A gente espera que vocês tenham recebido tudo que foi liberado aqui nessa mesa e que vocês possam estar compartilhando, então, nas suas redes sociais. Segue a gente no Instagram, a gente tem o perfil dos Jovens do Sonho, da Rica Play, do No Alvo Podcast. Segue a gente lá, que lá a gente posta conteúdo sobre tudo que está sendo gravado aqui, tá bom? Deus abençoe vocês. Tchau.